Em 1964, o Brasil teve uma ditadura para impedir uma ditadura. Em 2016, políticos corruptos tiraram Dilma Rousseff da presidência para acabar com a corrupção. Agora, nós temos um presidente que aposta nas pessoas ficarem doentes para acabar com a pandemia. Salve todas e todos, Arruda Crônico com vocês. O Brasil vive de desculpas para manter uma casta social no poder, e a criatividade para isso é de assombrar. Ao longo da história do país, homens brancos, heterocis, ricos, têm se mantido no poder às custas do falso moralismo, falso cristianismo, falsa honestidade, falsa castidade, falsa competência. Ô gentinha falsa! Olha só, você que está me assistindo, não vai ser falso também, hein? Clica no joinha, se inscreva no canal, aperte o sininho para ser avisado dos próximos vídeos, comente, é muito importante saber o que você pensa e compartilha para chegar mais longe, certo? Tamo junto! O golpe militar de 1964, segundo os militares e a elite da época, tinha como objetivo impedir que o Brasil virasse uma ditadura comunista. Mentira! Não havia na época nenhum indício, prova, nada que dissesse que o Brasil seria comunista, muito menos uma ditadura comunista. Agora imagine, se hoje, em 2021, no século 21, as pessoas não sabem o que é comunismo, imagine lá em 1964. Esse sentimento anticomunismo, dizendo que o comunismo é o grande mal a ser combatido no mundo, isso vem da época da Guerra Fria, em que Estados Unidos e União Soviética brigavam pela hegemonia de poder no mundo. Os Estados Unidos tinham muito mais influência aqui na América Latina e foram eles que começaram com essa campanha dizendo que o comunismo era o anticristo, que o comunista não gostava de Deus, que o comunista não gostava de democracia e de liberdade, que o comunismo comia criancinha e tinha um monte de outras bobagens que se dizia sobre o comunismo na época. A questão é que o comunismo passou a ser o grande inimigo das liberdades e da democracia aqui na América Latina. E aí, para manter a democracia e impedir a ditadura comunista, os militares e as elites ricas do Brasil implantaram aqui, com grande apoio da grande mídia e com grande apoio do empresariado e com grande apoio, enfim, de toda a burguesia, uma ditadura militar, uma ditadura para impedir a ditadura. Em 2016, centenas de deputados acusados de corrupção votaram a favor do impeachment de Dilma Rousseff, que não era acusada de corrupção, para acabar com a corrupção. Isso se deu por vários movimentos. Isso se deu porque as elites queriam retirar Dilma Rousseff, que era uma presidente eleita, do cargo de presidente. Isso tem vários motivos. Um deles é que a economia ia muito mal. O segundo motivo é que as políticas sociais implantadas pelos governos de Lula e depois de sua sucessora, Dilma Rousseff, elevaram a possibilidade de ascensão e de distribuição de renda para as camadas mais pobres. E isso fez com que, por exemplo, muitos pobres tivessem acesso à educação em nível superior, frequentassem as universidades. Isso fez com que as classes chamadas C e D e até um pouco da classe E pudesse fazer coisas que antes só a classe média podia, como viajar de avião, por exemplo, frequentar restaurantes e aeroportos, enfim, espaços que eram dedicados e exclusivos das chamadas elites intelectuais e econômicas do país. E isso meio que revoltou esta elite, porque não basta que eu tenha a possibilidade de fazer, eu quero que só o meu grupo exclusivo faça. Eu não quero que todo mundo faça, porque não basta eu poder fazer, eu quero dizer que fazer é uma exclusividade minha. Eu quero que o fazer seja um privilégio. O outro motivo é que, apesar da ascensão social dessas classes mais populares, também conhecidas como pobres, houve também um problema na área econômica. Apesar dessa ascensão social, a economia não ia bem. E para fechar o pacote, existia no Brasil uma coisa chamada Operação Lava Jato, que hoje nós sabemos que não tinha toda a lisura, toda a transparência e todo o processo legal que deveria ter, além da operação escolher um partido determinado, no caso o PT, como alvo principal. Dilma Rousseff era uma presidenta eleita democraticamente, mas do PT.
quê? Então esse pacote Lava Jato, mais insatisfação das elites, mais criminalização de um partido em específico, no caso o partido da presidenta, criaram todo um clima popular, midiático e político que possibilitou a votação e aprovação do impeachment da presidenta eleita. Então, apesar do motivo da votação, do motivo do processo, do motivo do encaminhamento político para a votação do impeachment, não fosse a corrupção, até porque Dilma não era acusada de corrupção, nunca foi acusada de corrupção, os corruptos que votaram a favor do impeachment dela, votaram a favor do impeachment para acabar com a corrupção, do qual ela não era acusada. Agora, Bolsonaro não agiu durante a pandemia, aglomerou, criticou o uso da máscara e recusou a comprar e disse que não ia usar a vacina. Agora, com quase 500 mil de mortos, ele se reuniu com alguns empresários e acena para o mercado, esta entidade invisível, mas que aparentemente tem muita influência no Brasil, não é? Sendo a favor de comprar as vacinas e, enfim, combater a pandemia. Entretanto, para combater a pandemia, Bolsonaro resolveu fazer de tudo para ajudar a proliferar a pandemia. Tudo que fez foi ao contrário do que a ciência indicou, se omitiu, jogou contra, indicou remédio que não prestava e agora se diz o grande guardião das vacinas e dos cuidados para a pandemia. Em resumo, a verdade é que nunca teve nada a ver com combater o comunismo, nunca teve nada a ver com combater a corrupção e agora também não tem nada a ver com combater a pandemia. Nunca teve. Tem a ver com manter os privilégios, tem a ver com manter sempre os mesmos ricos, brancos, manter os de sempre no poder, com dinheiro, com posição política, com privilégio, enfim, com a mamata, que não acaba nunca. Enquanto isso, 116 milhões de brasileiros estão na faixa de insegurança alimentar, ou seja, eles não têm a quantidade e a qualidade suficiente de alimentos por dia para garantir o seu sustento. Desses 116 milhões, 20 milhões estão realmente passando fome, ou seja, elas não comeram e nós não sabemos como elas vão fazer para comer alguma coisa hoje. Estamos falando aqui de uma elite mentirosa, uma elite golpista, uma elite que se utiliza da falsa moral, que se utiliza da falsa religiosidade, que se utiliza de todos e quaisquer artifícios possíveis, imagináveis e inimagináveis para se manter no poder. E para isso vale tudo. Apela-se para o cristianismo, apela-se para o moralismo, apela-se para as mentiras, apela-se para as fake news, apela-se para a manipulação política, porque no fim das contas o que vale é seguir nessa mamata que já dura séculos e séculos aqui no Brasil. Bom, eu quero saber o que você pensa disso, deixe aí seu comentário. A desigualdade no Brasil é algo que não tem comparação no mundo. O Brasil é socioeconomicamente o país mais desigual do mundo e isso tem muito a ver com o quanto a gente não se preocupa às vezes com política, às vezes a gente não se liga no noticiário e a gente não aprende que não vai ter salvador da pátria e que a gente não deve ter político de estimação. É isso, valeu, até a próxima.